Graça e paz para todos. Sejam mais uma vez bem-vindos a este canal. Para aqueles que estão caindo de paraquedas nesse vídeo, me chamo Flávio Thor. O Thor não é um codinome, é o meu sobrenome. Para alguns pode parecer estranho, porque aparentemente parece nome de um super-herói da Marvel, mas é o meu nome de família. Eu sou cristão, faço parte de uma instituição, não sou desengrejado. Esse é o nome que é dado para alguém que não pertence a uma instituição, mesmo sabendo que ninguém pode se desengrejar. Porque nós é que somos igreja de Deus e não quatro paredes. O nome desse canal é Libertos na Mente por Cristo. Esse vai ser o segundo vídeo, que é a continuação sobre as 70 semanas que o anjo anuncia a Daniel sobre o que iria acontecer no final de uma era. Eu estou falando na teologia preterista, ou seja, para o preterista total, todas as profecias da Bíblia já se cumpriram no ano 70 DC. E a profecia que Deus fala para Daniel, que teria que acontecer em 70 semanas proféticas para os preteristas total, já aconteceu. Quem não conhece o preterismo, não se assuste, pois eu não estou sendo a primeira pessoa a mostrar que as profecias bíblicas estão cumpridas. Um dos pais da igreja, seu nome é Eusébio de Cesareia. Ele fala em um dos seus livros, que tem por título Histórias Eclesiásticas, o livro de número 8. Eusébio fala sobre as 70 semanas que o anjo Gabriel falou para Daniel como profecias já realizadas no primeiro século da era cristã. E através do canal Escatologia Plena, pude ter informações e ter uma parte do livro de Eusébio e tirar eu mesmo as minhas conclusões. Eusébio nasceu no ano 263 depois de Cristo e se encontrou com Deus no ano 339. Ele falou sobre as 7 maravilhas de Daniel no capítulo 9 e o versículo 24, que já aconteceu, que também irei narrar na teologia preterista, mas não com as palavras de Eusébio. Vou falar o que a Bíblia me mostra a respeito das 7 maravilhas que estão no livro de Daniel, no capítulo 9 e o versículo 24. E Eusébio é considerado pelos preteristas como um dos primeiros pais da igreja a interpretar Daniel e outras passagens do Novo Testamento como eventos que já aconteceram. Para eles, Eusébio é um dos primeiros preteristas. Esse vídeo, meu amado, é uma continuação e a parte 2, que tem por título Daniel e as 70 semanas, você entendeu errado. Em Daniel 9:21, o anjo Gabriel fala para Daniel algumas coisas que iriam acontecer em Jerusalém. No momento que o anjo fala com Daniel, ele estava cativo pelos babilônios, mais ou menos no ano 605 antes de Cristo. Os babilônios tinham conquistado a terra de Israel e Nabucodonosor destruiu a cidade de Jerusalém e dominou o povo de Israel, exilando a muitos para a Babilônia. O povo de Israel não teve mais paz. Depois do exílio da Babilônia, eles ficaram sob o domínio dos persas e depois dos romanos. Foram tempos de angústias. E quando os judeus estavam sob o domínio dos romanos, o Messias chegou para salvar o povo dos seus pecados. E isso é maravilhoso. Os judeus por anos esperavam o cumprimento das escrituras sobre a vinda do Cristo.
E o Messias esteve na terra e morreu pela humanidade. A morte de Cristo trouxe diversos cumprimentos de várias profecias. Depois da morte de Cristo, houve várias guerras e uma delas foi contra os judeus, onde Flávio Joséfo narra em seu livro Histórias da Guerra dos Hebreus. Joséfo narra a guerra, a fome, as mortes, a destruição do templo e a destruição da cidade. E anos depois, vemos na história a destruição do povo do príncipe, que destruiu a cidade, que foi o Império Romano. Hoje, isso já foi realizado. Podemos saber com detalhes através dos livros de Joséfo e livros de história como eventos já realizados. Mas Daniel até então não sabia o que estava por vir. Ele viveu quase 600 anos antes de Cristo. E quando o anjo fala para Daniel o que iria acontecer até a chegada do Messias, o anjo fala sobre a restauração de Israel, que foi destruído pela Babilônia. Fala sobre a vinda do Messias, fala sobre a morte do Messias, fala sobre outra destruição que iria vir sobre Jerusalém e o templo e o castigo do povo, do príncipe que iria destruir Jerusalém. Deus já tinha falado tudo para Daniel e tudo isso era para se cumprir algo. Era para se cumprir 7 profecias e mais as profecias do Antigo Testamento a respeito do Cristo. O anjo fala que a partir da ordem para restaurar Jerusalém até o Messias era de 70 anos proféticos, mas que no fim da última semana o Messias seria morto. Meus amados, isto é muito importante. Vocês conseguem entender que não podemos dizer que a última semana ainda não chegou? Porque na última semana seria cortado o Messias. Se falamos que a última semana não aconteceu, segundo o que o anjo fala para Daniel, estaremos em desacordo com o que está escrito na Bíblia. Por mais que alguns teólogos queira inverter ao seu bem prazer em dizer que a última semana não aconteceu, vai ser uma cortina de fumaça. A guerra entre romanos e judeus durou 3 anos e meio e tudo isso o anjo revelou a Daniel. A parousia de Cristo, que foi seu advento contra o povo judeu, aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Dizer que a parousia de Cristo, que o anjo Gabriel falou para Daniel, não aconteceu. Dizer que não aconteceu, dizer que ainda vai acontecer, é trazer de volta o templo de Salomão, é trazer os sacrifícios, tudo novamente. É dizer que o Messias ainda vai vir. Sabe por quê? Porque Deus falou que na última semana o Messias seria morto, iria cessar os sacrifícios e o Messias já morreu. O templo já foi destruído, já cessou os sacrifícios. Jesus não falou sobre a construção de um terceiro templo. Vocês sabem por que é falado de uma construção de um terceiro templo? Porque as profecias da parousia de Cristo, parousia, para quem não conhece, não entende, é o seu advento, que pela maioria é conhecida como uma volta física e visível. As profecias falam que na volta de Cristo tem que ter o templo, pois tem uma profecia que o anticristo vai se sentar no templo do Senhor
como se fosse Deus. Vocês conseguem entender a gravidade desse ensinamento? Eu vou explicar a gravidade. É dizer que a volta de Jesus não depende mais dele, depende do homem. Vocês conseguem entender? Se para Jesus voltar tem que ter o templo em pé, então, meu amado, Jesus não vai voltar nunca. Enquanto que não construir o terceiro templo e o povo sumir da terra, um arrebatamento, podemos ficar tranquilos, construindo templos e mais templos, porque eu sei que ele não está nem na metade do caminho para a terra. Vamos para a revelação da Bíblia e ver o que fala o anjo para Daniel sobre as 7 maravilhas que teriam que acontecer no final do século. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Primeiro, cessar a transgressão. A palavra transgressão em hebraico é pesha, que significa rebelião, violação. A palavra pesha no grego é paraptoma. Paraptoma significa cair ao lado ou perto de algo, um lapso ou desvio da verdade e da retidão, um pecado, uma má ação. Esse é o seu significado. Essas palavras falam como as pessoas violam a confiança de outro, ou seja, traição em um relacionamento. Quando Adão desobedeceu a Deus, comendo do fruto que Deus ordenou que ele não comesse, o paraptoma entra no mundo e a confiança que Deus tinha com Adão foi quebrado. O apóstolo Paulo fala isso em uma das suas cartas. Romanos, capítulo 5 e o versículo 15. Todavia, não é assim o dom gratuito como ofensa. A palavra aqui, ofensa, significa paraptoma. De trocar a palavra ofensa por paraptoma, que é a palavra original que está em grego. Porque se pela paraptoma de um só morrem muitos, muito mais a graça de Deus é o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Meus amados, quando Adão desobedeceu a ordem de Deus, Deus não confiou em deixá-lo no jardim. Ele o expulsou do jardim no Éden, para que não comesse do fruto da árvore da vida. Porque ele sabia que, mesmo se proibisse, Adão iria comer se deixasse ele no jardim. O fruto da árvore da vida, Adão trouxe o paraptoma ao mundo. Adão e Eva é a representação de toda a humanidade. O ser humano passou a ser inimigo de Deus. E o que tem que ficar claro que mesmo Adão quebrando a confiança de Deus e nos tornando inimigos de Deus e não Deus nosso inimigo, Deus nunca abandonou a humanidade. Deus prometeu um Salvador que iria restaurar a relação entre ele e a humanidade. E foi isso que aconteceu. Deus enviou seu Filho para reatar a aliança entre ele e o homem. Isso nós vemos em Romanos, no capítulo 15 e o versículo 18. Pois, assim como por uma só paraptoma veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justiça que dá vida. Por causa do sacrifício de Jesus, o paraptoma que existia no mundo foi desfeito. A barreira que separava o homem de Deus foi derrubado.
o ser humano passou a ser novamente amigo de Deus, e é o que o apóstolo Paulo ele fala em Romanos, no capítulo 5 e o versículo 10. Nós éramos inimigos de Deus, mas ele nos tornou seus amigos por meio da morte do seu filho. E agora que somos amigos de Deus, e mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. Vamos ler também 2 de Coríntios, capítulo 5 e o versículo 19. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas parátomas, e nos confiou a palavra da reconciliação. Deus, ele confia em mim e em você. Por mais que erramos, ele é o único que confia em nós. A palavra não imputando aos homens as suas parátomas significa não atribuir ou não responsabilizar alguém por algo, seja uma ação, uma culpa ou uma qualidade. Ou seja, Deus nos reconciliou com ele e não atribuiu a nós a transgressão, nos fazendo uma nova criatura, onde a transgressão foi desfeita e a confiança volta novamente. Efésios, capítulo 1 e o versículo 7. No qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos parátomas, segundo a riqueza da sua graça. A Bíblia mostra que fomos resgatados e perdoados da transgressão que Adão trouxe ao mundo. Jesus cessou a transgressão. Jesus cessou o pecha. Cada um de nós é sacerdote de Deus. Segundo, dá fim aos pecados. Sobre o pecado, às vezes certas religiões vão lhe mostrar que você tem pecado. Às vezes, algum líder religioso vai lhe mostrar você como uma pessoa horrível. Isso é porque falam que nós temos pecado. E assim é falado por muitos. Meus amados, cada um é responsável pelos seus atos e ações. O sacrifício pelos nossos pecados já foi realizado. Jesus morreu para arrancar o pecado que estava dentro de nós. 1 de Pedro, no capítulo 2 e o versículo 24. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Uma vez que o pecado não está no nosso espírito, mas no nosso espírito está o Espírito Santo, temos que ser uma pessoa justa. Se alguém errar, o pecado não vai entrar nele novamente. Porque, se for assim, Jesus teria que vir novamente e morrer para o pecado sair. A Bíblia mostra que sem derramamento de sangue, meus amados, não há remissão de pecados. O sacrifício de Jesus foi perfeito. Não precisa mais de sacrifícios pelos pecados. Se alguém errou, crie coragem e peça perdão para quem você magoou. Você não pecou contra Deus, pecou contra seu próximo. Se você se reconciliar com seu próximo, você está se reconciliando com Deus. Lembrando, nós erramos e esse erro está fora. O que não temos dentro de nós é o pecado. Fazendo uma analogia sobre o pecado estar fora e nós termos o Espírito Santo. Vai ser
como um copo com água. Essa água foi jogada fora. A água é o pecado. O copo somos nós. O copo pode tocar na água, mas a água não pode mais entrar dentro do copo, porque o copo está lacrado. O nosso lacre é o Espírito Santo em nós. Amém, meus amados? Terceiro, expiar a iniquidade. A expiação da iniquidade através de Jesus é um conceito teológico. Jesus é visto como o Cordeiro de Deus que foi sacrificado para salvar a humanidade dos seus pecados. No antigo pacto, os hebreus faziam expiação pelos seus paraptomais, pelos seus pecados. Eles faziam esse ritual uma vez por ano e através de um cordeiro que era imolado, eles tinham sua expiação. Mas o sangue de animais não fazia expiação completa. As iniquidades era só coberto. Jesus expiou para sempre os pecados de toda a humanidade. Depois da morte e ressurreição de Jesus, a expiação foi eterna. Vamos ler? Hebreus, capítulo 9 e o versículo 11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. A Bíblia, meus amados, ela é muito clara em afirmar que Jesus, ele foi o nosso bode expiatório, foi o nosso cordeiro expiatório. A Bíblia, ela é muito clara em dizer isso. Dizer que Cristo não expiou é ir contra a própria palavra, a própria Bíblia. Então, Jesus, ele foi nossa expiação pelos nossos pecados. E quarto, para trazer a justiça eterna. A palavra justiça tem muitas características, mas tem a ver com princípio moral, onde a igualdade é para todos em um sistema legal. Por isso, falar da justiça de Deus envolve muitos aspectos e fases diferentes. Deus fez todos os povos um só para ele. Não há diferença entre judeu, gentios, gregos, escravos, livres, homens, mulheres, crianças. Todos estão em Jesus. Essa é uma justiça eterna que ninguém terá. Jesus veio para cumprir toda a justiça em nosso lugar, para que depois da sua morte e ressurreição possamos ser justos. Vejamos o que diz Mateus no capítulo 3, versículo 13 ao 15. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa, por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Essa passagem mostra o batismo de Jesus nas águas, quando ele foi ser batizado com João Batista. João não quis batizar o mestre, mas Jesus falou que era preciso isso acontecer para se cumprir toda justiça. Jesus fala em Mateus 5,17 que ele não veio para abolir a lei e os profetas, veio para cumprir, e através de Jesus foi cumprido toda justiça. O versículo chave que mostra que Jesus trouxe a justiça eterna é Hebreus, capítulo 9 e o versículo 12. Vamos ler. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros,
mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Eterna redenção. No fim desse versículo, Paulo fala que Jesus obteve para nós uma justiça eterna. Hoje nós estamos justificados através de Jesus. A justiça eterna nos faz justos perante Deus. Vamos ler Romanos capítulo 3, versículo 21, o 22 e o 26. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Meus amados, alguém dizer que Jesus não cumpriu toda a justiça em nosso lugar é querer falar o que a Bíblia não mostra. Jesus fez justiça por nós, para que possamos ter a salvação, para que possamos crer que Ele é o Filho de Deus. Hoje estamos justificados através de Jesus. Essa justiça é eterna. Ele foi nosso justificador. E nesse vídeo eu falei de 4 das 7 profecias que já aconteceram. No próximo vídeo vou estar falando das 3 últimas profecias ou maravilhas que, segundo a Bíblia, já está consumado na teologia, na visão preterista. Mas para algumas religiões, o que o anjo fala no livro de Daniel, no capítulo 9, o versículo 24, ainda vai acontecer no final dos tempos. Nós vimos na teologia preterista que já aconteceram. Que você possa dar crédito a essas palavras, porque não é de mim que eu estou falando, mas é o que está na Bíblia. Se essas 4 primeiras profecias que eu falei ainda vai acontecer, se você tem um respaldo para mostrar que não aconteceu, você pode mostrar, você pode falar, me manda uma mensagem para o meu canal, que eu vou analisar e vamos conversar. Mas segundo a Bíblia, já foi realizado. Embora que eu já vi muitos pregadores falar que ainda não aconteceu. Então eles têm que provar que o sacrifício de Jesus não expiou nossas iniquidades, que não expiou nossos pecados, que não nos trouxe justiça eterna. Se alguém fala que isso não aconteceu, é dizer que Jesus falhou no seu sacrifício. Amém, meus irmãos? Fiquem na paz de Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.